Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estar orando neste momento, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos pela tua presença. Nós já podemos sentir a tua presença aqui neste lugar. Que o Senhor continue a falar em nossos corações, ó Deus. Aqui estou diante do Senhor e peço que não seja eu falando, mas sim o teu Santo Espírito através da minha boca. Que diminua eu, Senhor, neste momento, para que o Senhor venha crescer mais e mais em minha vida. Que o Senhor, ó Deus querido, venha falar com cada pessoa aqui, através da tua palavra. Que os ouvidos venham ser abertos, que os olhos espirituais venham ser abertos nesse momento, ó Deus, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus, fala conosco. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis estar sentado, irmãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento, em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Até aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus falava aos seus ouvintes muitas vezes por parábolas, porque era uma forma mais fácil das pessoas entenderem, porque ele usava o palavreado do cotidiano daquelas pessoas, do dia a dia daquelas pessoas. E através dessas parábolas, Jesus queria ensinar muitas vezes algo muito importante àquelas vidas, e era uma forma fácil delas entenderem o ensinamento que Jesus queria passar para elas naquele momento. E não é diferente nessa parábola, onde Jesus usa duas figuras para nos ensinar o dever de orar. Uma figura é de um juiz injusto, que não temia a Deus e nem respeitava os homens, e a outra figura era de uma viúva que continuamente estava diante desse juiz, clamando a ele para que viesse fazer justiça a ela contra o seu adversário. E através dessa parábola, Jesus, ele quer nos ensinar algumas lições. E a primeira lição é que devemos orar sempre e nunca desanimar. Jesus está falando aqui, orar sempre. É o dever, o nosso dever de orar sempre. É o dever do cristão orar. Jesus não está dizendo aqui, se você puder orar, você ora. Quando você puder orar, você ora. Se você tiver um tempo, você ora. Não, Jesus está falando que é o nosso dever orar. É o dever de todo cristão orar. Eu não posso dizer que eu sou um cristão se eu não tenho a prática da oração, se eu não tenho uma vida de oração diante do Senhor. Porque o que move a vida de um cristão é a oração. Do que vale um carro sem gasolina? Não vale nada. Pode ser uma Ferrari, se ela não tiver gasolina, ela não vai andar. É a mesma forma o crente, se ele não tiver uma vida de oração diante do Senhor, ele não vai para frente, ele não prospera espiritualmente em nenhuma área de suas vidas. Então nós precisamos orar, é o nosso dever orar, sempre. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, diz assim: Orem continuamente,
Em outra tradução diz, ore sem cessar. Então, nós temos que orar continuamente, nós temos que orar sem cessar, em todo o tempo nós temos que estar em comunhão, se comunicando com o Senhor. Estou andando na rua, eu estou falando com Deus. Deus, me ajuda, me guarda, me proteja. Vou fazer uma viagem, oro ao Senhor. Senhor, me leva, me traz de volta em segurança. Em todo o tempo. A Bíblia fala em Efésios 6,18, parte A, orem em espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Se nós não podemos orar em palavras, que nós devemos orar em pensamento. Muitas vezes nós estamos em ambiente que nós não podemos orar em palavras, né? Mas sim podemos orar em pensamentos. Em todos os momentos nós temos que estar falando com o Senhor. Porque o que expressa a oração a Deus? Dependência. Quando nós oramos ao Senhor, nós expressamos dependência de Deus. Nós estamos falando a Ele, Senhor, eu sou dependente do Senhor. Sem Ti eu não posso nada. Sem Ti eu não chegarei a lugar nenhum. O que sou eu sem Ti, Senhor? É isso que nós falamos quando nós oramos a Deus. Porque o homem realmente não tem a capacidade de fazer, de executar nada. Até no nosso dia a dia, muitas vezes nós não conseguimos resolver alguma coisa. O que nós temos que fazer? Bater a cabeça? Tentar resolver pelas nossas próprias forças, sendo que nós temos um Deus que ouve as nossas orações. Nós temos que chegar diante dele e falar, Deus, eu não consigo resolver isso, me ajuda. Eu preciso tomar uma decisão difícil, Senhor. O que o Senhor tem para a minha vida aqui? É do Senhor ou não é? Então nós temos que orar, é o dever do cristão orar. Nós temos que orar sempre e nunca desanimar. O que nós podemos ver hoje em dia são pessoas que estão desanimadas, não conseguem mais orar, não conseguem mais clamar ao Senhor, desanimaram de orar, de buscar a Deus. Nós não podemos desanimar, irmãos, porque o que nos move, o que nos dá poder é a oração. Como se diz, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Se você analisar a história de homens que foram tremendamente usados por Deus, foram pessoas de oração, pessoas que gastaram praticamente mais do que a metade da vida deles orando ao Senhor, clamando ao Senhor, e foram revestidas de poder para executar a obra de Deus. Se eu quero ser bem sucedido em meu ministério, eu tenho que ter uma vida de oração com Deus, eu tenho que orar, porque se eu não orar, eu vou fazer coisas que não agradam ao Senhor. Nós precisamos orar, nós precisamos entrar na presença do Senhor com confiança, com ousadia. Em Hebreus 4,16 diz, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Em outra tradução diz, com ousadia, entrar no trono da graça com ousadia, com confiança. Antigamente, no tempo dos sacerdotes, era somente o sacerdote que podia entrar na presença do Senhor. E antes de o sacerdote entrar na presença do Senhor, ele precisava se consagrar durante um ano, para entrar na presença de Deus e oferecer sacrifício pelo pecado do povo e pelos seus pecados. Ali havia, entre aqui do lado de fora e o Santo dos Santos, havia um véu que separava a glória de Deus do homem. Então era somente o sacerdote que podia entrar ali. E antes do sacerdote entrar, ele tinha que vestir uma roupa, e nessa roupa tinha sinos, e tinha que amarrar uma corda na cintura, para poder entrar. E antes dele entrar, ele tinha que, com um incensário, encher aquele ambiente de fumaça, somente com a mão, porque se ele olhasse lá para dentro, ele seria fulminado. Então com a mão ele jogava o incensário, a fumaça lá dentro, e quando ele via que estava totalmente coberto, a arca da aliança que representava a glória de Deus, quando estava todo coberto de fumaça, assim ele entrava. E ele entrava assim, chacoalhando os sinos. Chacoalhando os sinos. Se as pessoas lá de fora vissem que aqui o sino parava de tocar por um determinado tempo, podia puxar a corda. Podia puxar a corda que ele já tinha morrido. Muitos sacerdotes morreram na época, por terem entrado na presença de Deus e terem visto a glória de Deus. Então hoje, através da morte de Jesus,
Nós podemos entrar no Santo dos Santos. Através da morte de Jesus, aquele véu que nos separava de Deus foi rasgado de alto a baixo. Hoje nós podemos chegar com ousadia, com confiança no trono da graça e clamar ao Senhor e colocar diante do Senhor as nossas petições, as nossas orações, as nossas súplicas. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Antigamente nós não tínhamos. Hoje nós temos através de Jesus livre acesso. Por isso nós temos que chegar com confiança diante do Senhor. Muitas pessoas chegam diante de Deus maquiando as suas orações, com orações bonitas, mas Deus não quer orações bonitas. Deus quer ouvir o seu coração, aquilo que está dentro de você, não somente palavras bonitas. Muitas pessoas chegam diante do trono de Deus com medo. Mas o que Deus vai pensar se eu falar isso, se eu falar aquilo? Deus quer ouvir, Deus quer nos ouvir. Deus é nosso Pai, Deus é nosso amigo. Como aquelas pessoas, muitas vezes nós preferimos confessar algo a uma pessoa da nossa confiança, e isso é bom também. Nós temos que chegar também dessa forma diante de Deus e falar. Muitas pessoas chegam diante de Deus e falam: Senhor, eu estou com raiva daquela pessoa. Só que na verdade ela está com ódio. Ela quer esganar aquela pessoa. Então você tem que chegar com sinceridade diante de Deus e falar: Senhor, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Eu estou com ódio dela. Minha vontade é esganar aquela pessoa. Nós temos que ser sinceros, porque Deus, Ele vê o nosso coração. Ele vê aquilo que está dentro de nós. Não adianta eu querer falar bonito, sendo que aquelas palavras que eu estou dizendo não está vindo de dentro de mim. Está vindo somente da minha boca. São palavras vazias perante Deus. E Deus não quer isso. Deus quer sinceridade. E também as nossas orações não devem ser orações egoístas. Somente pedir para nós. Eu somente peço para mim, para minha família, por aquilo que é do meu interesse. Em 1 Timóteo 2:1 diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Nós temos esse papel também de cristão, de interceder por todas as pessoas, por aqueles que estão doentes, pela igreja do Senhor, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, diáconos, diaconisas, intercessores, grupos de louvor. Nós temos que orar a Deus, para que Deus venha trazer sobre nós o verdadeiro avivamento, aquilo que nós precisamos, o avivamento sobre a nossa vida, o avivamento sobre o renovo sobre a nossa vida. Então nós temos esse papel de interceder por aquele que está enfermo, aquele que precisa das nossas orações. E também nós temos que, além de chegar com ousadia no trono da graça, nós temos que chegar com fé diante do Senhor. Nós precisamos chegar com fé. Em Hebreus 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós precisamos ter fé, porque não adianta nada nós chegarmos diante de Deus, orarmos ao Senhor e não acreditarmos que aquilo que nós oramos vai acontecer. Para você ter ideia, Marcos 11:24 diz: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes se sucederá. Então nós temos que visualizar o nosso milagre. Nós temos que orar já crendo que nós recebemos aquele milagre. Porque se nós fizermos isso, nós realmente iremos receber aquilo que nós estamos pedindo. Um exemplo de fé foi a mulher do fluxo de sangue. Já havia 12 anos que aquela mulher sofria de hemorragia. E a Bíblia nos fala que ela procurou todos os médicos daquela época e já tinha gastado todo o seu dinheiro com aqueles médicos. E ao invés de melhorar, ela piorava. Aí ela ouviu falar de Jesus, dos milagres que Jesus fazia. E ela foi até ele. E ela disse consigo mesma: se eu somente tocar na veste de Jesus, eu serei curada. Olha a fé dessa mulher. Se eu somente tocar na veste, ela não disse: eu vou conversar com Jesus, vou pedir para Jesus me curar. Não, olha a fé dela: se eu somente tocar na veste de Jesus, eu serei curada.
e ela se prostrou e tocou nas vestes de Jesus. E de Jesus, através da fé daquela mulher, de Jesus saiu o poder que curou aquela mulher imediatamente. Então nós precisamos ter fé. Muitos exemplos na Bíblia de fé existem, de pessoas que receberam seus milagres. E nós precisamos também ter fé, nós precisamos chegar diante do Senhor com fé. Segunda lição, que temos que perseverar. Faze-me justiça contra o meu adversário, versículo 3. Aquela viúva, ela queria alcançar o seu objetivo. E para alcançar o seu objetivo, ela dependia daquele juiz. Não era outra pessoa que podia resolver o problema dela. Nós não sabemos, a Bíblia não fala qual era o problema dela. Mas sabemos que tinha uma pessoa que estava perseguindo ela, de alguma forma. Então ela diz, faze-me justiça contra o meu adversário. Ela tinha um adversário que perseguia ela. E ao falar, faze-me justiça, quer dizer que ela que estava sendo injustiçada. Tanto que o juiz, com a sua persistência, com a persistência daquela mulher, ele disse, eu vou fazer justiça a essa mulher. Ela estava sendo injustiçada de alguma forma. E aí ela disse, eu vou bater na porta desse juiz. Eu vou insistir com esse juiz até ele resolver a minha causa. E em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 diz, e Jesus disse, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar na presença do Senhor. Nós precisamos bater na porta do Senhor. Isso é diferente do caso desse juiz, porque ele se achava importunado por essa mulher. Deus, ele não se sente importunado. Já ouvi muitos pregadores pregar, a gente tem que importunar Deus. De forma alguma nós importunamos Deus com as nossas orações. Senão Jesus não estava dizendo aqui nessa palavra, batam e a porta lhes será aberta, buscam e vocês encontrarão. Deus tem o prazer em nos ouvir. Você lembra em Gênesis, lá no começo, a relação que Deus tinha com Adão, onde a Bíblia diz que todo final de tarde Deus ia no jardim do Éden conversar com Adão. Então Deus, ele ama nos ouvir. Deus, ele ama conversar conosco. Deus, ele ama ter um relacionamento conosco. Por isso que Jesus falou, vocês têm que perseverar. Ele deu o exemplo dessa viúva, vocês têm que perseverar. Se vocês perseverarem em oração, vocês vão receber o seu milagre, vocês vão receber aquilo que vocês estão clamando e pedindo a Deus. Um exemplo de perseverança foi da mulher cananeia. Jesus estava passando por um determinado local e veio atrás dele uma mulher cananeia, clamando a Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Aí a Bíblia fala que Jesus, por algum momento, Jesus não respondeu àquela mulher. Aí os seus discípulos chegaram até Jesus e falaram, Jesus, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Estavam incomodados com aquilo. Aí Jesus disse aos seus discípulos, eu vim por causa das ovelhas perdidas da casa do meu pai. Aí aquela mulher se prostrou diante dele e falou, Jesus, me ajuda, a minha filha precisa de ajuda, Senhor. Aí Jesus disse a ela, não é lícito eu pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos, e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher disse, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha a fé dessa mulher. Ela poderia muito bem ter considerado aquilo ali como uma ofensa, ter virado as costas e ter ido embora, mas não, ela se humilhou. Ela se humilhou diante de Jesus, porque ela precisava de um milagre. Ela perseverou, clamando a Jesus, porque ela sabia que somente Jesus podia fazer um milagre na vida dela. Jesus falou assim, que seja feito conforme você me pediu. E imediatamente a filha dela foi curada, foi liberta daquele espírito maligno. Segundo exemplo é do cego de Jericó. Jesus está passando por Jericó, e o cego ouve que Jesus está passando ali, naquele local onde ele está sentado pedindo a esmola dele, e
ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a Bíblia fala que a multidão o repreendia para que ele ficasse quieto, porque estava incomodando a multidão. Outro obstáculo. Só que ele não parou de clamar. Quanto mais a multidão falava para ele se calar, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha a persistência desse cego. A ponto de Jesus falar, parar, porque Jesus estava seguindo o caminho. Jesus parou e falou: chamem-o. Aí chamaram o cego. Jesus falou: o que você quer que eu te faça? Aí ele disse: Jesus, eu quero ver. Aí Jesus abriu os olhos dele e ele passou a seguir a Jesus. Outro exemplo é o exemplo de Ana. Ana era uma mulher que sofria, porque a Bíblia fala que Deus havia fechado a madre dela. E naquela época, quando uma mulher não podia dar filhos ao homem, eles casavam com outra para que ela pudesse ter filhos, para que ele pudesse suscitar filhos a ele. E assim aquele homem fez. Teve outra mulher, e essa mulher, chamada Penina, passou a ser rival de Ana. E todo ano, quando eles iam até o templo para adorar a Deus, para sacrificar ao Senhor, a sua rival a ofendia, começava a caçoar dela, e Ana ficava muito triste e angustiada por aquilo ali. Só que neste dia ela chegou diante do Senhor, ela se prostrou e orou a Deus dizendo: Senhor, se o Senhor ouvir o meu clamor, se o Senhor atentar para a aflição da tua serva e me der um filho varão, eu o entregarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E ali ela continuou prostrada diante de Deus orando. E o sacerdote Eli estava sentado na porta do templo, e o sacerdote observava que ela somente movia os lábios e não saía palavra nenhuma de sua boca. E o sacerdote achou que ela estava embriagada e chegou diante dela e falou: mulher, uma hora dessa do dia você está embriagada, aparta de ti esse vinho. E ela disse: Senhor, de maneira alguma, tome a tua serva como uma mulher sem valor, porque eu estou diante do Senhor amargurada de alma, derramando diante do Senhor a minha aflição. Aí o sacerdote diz: que seja feito conforme aquilo que você tem pedido, que o Senhor dos exércitos faça sobre a sua vida, conforme você tem pedido a Ele. E a Bíblia diz que ela levantou, e seu semblante já não era mais triste. Ela se alimentou, e depois de terem adorado a Deus, voltaram para os seus lares, para a sua casa. E ali o seu esposo teve relação com ela, e Deus se lembrou dela, e abriu a madre de Ana, e ela concebeu um filho, chamado Samuel, que quer dizer, eu o pedi ao Senhor. E Samuel foi um grande líder naquela época, sacerdote, juiz e profeta. Então Deus, Ele sempre faz em nossas vidas, quando nós perseveramos. Nós sabemos que muitos obstáculos se levantam contra as nossas vidas quando nós estamos orando. Todo mundo aqui sabe que não é fácil orar. Não é fácil você ter uma vida diária de oração com Deus. Sempre haverá problema, sempre haverá levante do inimigo, porque o inimigo quer ver você prostrado, porque ele sabe que se você não orar, você será um crente menos do que meia boca. Não pode nem falar que é meia boca, menos do que meia boca. Você será um crente fracassado se você não orar. Por isso o inimigo investe muito sobre a nossa vida de oração. Eu por muito tempo passei dentro da igreja fraco, desanimado espiritualmente, frio, porque ao longo da caminhada fui deixando de orar. Se você deixa de orar hoje, amanhã você já tem menos vontade. Se você deixa no outro dia, menos vontade você tem de orar. E assim por diante, até que você não consiga mais orar. E eu passei um tempo sem conseguir orar. Simplesmente deitava na cama, dormia, não orava. E passei frio, uma fase ruim da minha vida dentro da igreja. Porque deixei de buscar ao Senhor. Porque na época, quando eu participava dos jovens, quando era do grupo de jovens, eu lembro que todos os dias nós fazíamos campanha de oração. Todos os dias nós estávamos orando a Deus.
Teve uma época que nós passamos um mês indo todos os dias no monte orar. E quantas experiências nós tivemos com Deus. Nós chegávamos ali e muitas vezes o inimigo, você sentia aquela opressão do inimigo para fazer com que, aquele medo, sabe? Aquele medo, você sentia que tinha algo ruim ali, tentando fazer com que você voltasse para trás, que você fosse embora, mas nós perseverarmos ali, ó, e orávamos a Deus, e repreendíamos o mal, e vinha sobre nós uma paz tão grande, uma presença de Deus tão grande sobre as nossas vidas. E ali quando nós estávamos na presença de Deus orando, nós pedíamos a Deus: Senhor, dá-nos uma experiência nova contigo neste dia. E Deus nos visitava de uma forma diferente. Nós chorávamos na presença do Senhor, nós glorificávamos a Deus de uma forma diferente. Nós tínhamos um momento ali de intimidade com o Senhor, e todos nós precisamos desse momento de intimidade com Deus. O próprio Jesus disse: quando vocês orarem, entra no teu quarto, e fechando a porta, ore ao teu Pai que vem em secreto, e teu Pai que vem em secreto vos recompensará. Deus, além de nós orarmos a Ele, além de nós não termos direito nenhum de pedir nada para Deus, Ele nos recompensa através das nossas orações. Deus, Ele sempre recompensa as nossas orações. Deus, Ele sempre ouve as nossas orações. Em Romanos 12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Colossenses 4:2. Precisamos perseverar em oração para que possamos vencer as tentações. Mateus 26:41 diz: vigiem e orem, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos perseverar em oração para que nós não venhamos entrar na tentação, para que nós possamos vencer as tentações, porque as tentações, elas vêm sobre nós todos os dias. Como Jesus disse aqui, ó: vigiai e orai, para que não entreis. Quem entra na tentação? Nós. É nós que entramos na tentação, quando estamos fracos em nossa vida de oração. Porque se nós estivermos fortalecidos em nossa vida de oração, pode vir a tentação, mas nós iremos recuar. Sabe por quê? Porque a nossa carne, ela é fraca sim, para Deus, para as coisas de Deus. Mas a nossa carne é forte. Forte para quê? Para o pecado. Ela deseja todos os dias cair na tentação. Se nós estivermos firmes em oração, perseverantes em oração na presença de Deus, a nossa carne não prevalece. Ela se prostra, ela tem que se prostrar. Então que nós venhamos vigiar, que nós venhamos estar sempre em oração. Em Lucas 22:46 diz: por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Jesus estava aqui com os seus discípulos, no Monte das Oliveiras, orando, um pouco antes mesmo dos soldados virem para prender Jesus. E ele disse aos seus discípulos: fiquem aqui e orem, e vigiem em oração, que eu vou mais ali para orar. Enquanto Jesus estava orando, Jesus volta. Quando ele volta, os seus discípulos estão fazendo o quê? Dormindo. Eles caíram no sono profundo. Aí Jesus pergunta para ele: por que vocês estão dormindo? E Jesus nos pergunta nessa noite: por que vocês estão dormindo? Muitas pessoas hoje estão dormindo espiritualmente. E Jesus nos pergunta: por que vocês estão dormindo? Se nós analisarmos as pregações dos últimos dias, nós podemos ver que quase em todas elas nós ouvimos falar sobre a oração. Será que Deus não quer falar algo conosco sobre isso? Nós precisamos orar. A igreja do Senhor precisa se levantar em oração. Nós precisamos se levantar em oração e buscar ao Senhor. Nós temos que acordar. Jesus disse: desperta tu que dormes, que Cristo te esclarecerá. Nós precisamos despertar desse sono e nos levantar como uma igreja forte, uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que se prostra não diante do pecado, mas diante de Deus.
Nós precisamos orar. Terceira lição: ter paciência. Aquela viúva bateu, insistiu para que aquele juiz viesse julgar a sua causa. Ela não desistiu, ela perseverou, ela teve paciência para esperar que ele julgasse a sua causa. E nós também, da mesma forma, nós precisamos ter paciência, porque Deus, Ele sempre responde a nossa oração. Deus, muitas vezes nós idealizamos um Deus ausente, um Deus distante, um Deus que mora, que habita num alto sublime trono. Claro que Ele habita num alto sublime trono, mas Ele também habita dentro de nós. Olha quão perto Deus está de nós. Então Deus, Ele nos ouve, por mais que nós achamos que aquilo que nós estamos clamando a Ele está demorando. E há 3 formas que Deus nos responde. Uma é sim, quando Deus responde, todo mundo se alegra, todo mundo se regozija, todo mundo agradece a Deus, porque foi sim, Ele respondeu sim para a nossa oração. A segunda resposta de Deus é não. Essa resposta ninguém quer ouvir, ninguém se alegra com essa resposta, mas lá na frente nós iremos entender por que Deus disse não. Muitas vezes aquilo que nós pedimos para Deus não é aquilo que Deus quer para nós. Muitas vezes aquilo que nós pedimos a Deus é algo que irá nos afastar de Deus. Por isso Deus simplesmente disse não. E a terceira é espere. Essa eu considero a mais difícil, esperar. A Bíblia fala que há um tempo debaixo do céu para todas as coisas. Então o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós temos que entender isso. Ainda mais que nós vivemos em tempos imediatistas. Nós queremos tudo para ontem, não é nem para hoje, é para ontem. Quando nós colocamos algo, para você dar um exemplo, nós colocamos algo no micro-ondas, não vou falar nem 1 minuto, vou falar 30 segundos, nós já achamos que está demorando. Imagina quando Deus falar para nós, espera. Ana, ou alguns estudiosos dizem que ela orou durante 25 anos. Você já imaginou você esperar 25 anos para ser respondida? O que acontece com muitas pessoas, com muitos crentes, quando Deus diz espera? Desistem de orar, não tem paciência. E se nós colocarmos algo diante de Deus e deixarmos de orar, deixarmos de buscar, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada em nossas vidas. Aquilo que nós pedimos, esquece. Então nós temos que orar, persistir em oração e ter paciência. Ter paciência. O salmista diz em Salmos 41, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. É pior quando nós não temos paciência, porque daí Deus vai fazer a gente esperar mais ainda, para que venha gerar em nós a paciência. Então nós temos que colocar diante do Senhor e ter a paciência, porque daí sim Ele vai se inclinar, vai inclinar o seu ouvido a nós e vai ouvir o nosso clamor. Em Isaías 64:4 diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então Deus trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que confiam nele, para aqueles que perseveram, para aqueles que têm fé. Deus trabalha em favor dessas pessoas. Eu vejo uma resposta de Deus. Muitas vezes Deus responde às nossas orações praticamente imediatamente. E uma oração que eu vejo que Deus respondeu de imediato foi a oração do rei Ezequias. A Bíblia fala que o rei Ezequias foi acometido de uma enfermidade terrível, uma enfermidade mortal. E Deus manda o profeta Isaías ir até
o rei Ezequias e dizer a ele: prepara a tua casa, coloca a tua casa em ordem, porque você não vai ver, você vai morrer. Aquele rei poderia muito bem ter aceitado aquilo que Deus tinha falado, mas não. A Bíblia fala que quando o profeta saiu da sua presença, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, eu fui fiel a Ti, eu fiz aquilo que te agrada, e chorou amargamente. E antes mesmo do profeta sair da presença, antes mesmo do profeta sair do palácio, Deus falou com o profeta Isaías, falou: volta lá e fala ao rei Ezequias, que eu acrescentarei a ele 15 anos de vida. Então, por mais que pareça demorado, aquilo que você tem colocado diante do Senhor, não desista de orar, persevere, insista diante do Senhor, porque Ele depressa, Ele vai responder a sua oração, como diz no versículo 7 e 8, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Ou seja, que clamam a Ele dia e noite, que não desistem. Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Deus nos fará justiça e depressa. Deus ouvirá o nosso clamor e depressa. Gostaria que você ficasse de pé neste momento. Eu não sei como está a sua vida de oração. Se você tem perseverado, se você tem orado conforme Jesus nos ensina a orar. Não sei se você está frio. Não sei se você está entrando diante da presença do Senhor e a sua oração, você sente que a sua oração não passa do teto. Muitas vezes eu me senti assim, que a minha oração não passava do teto. Talvez você se sinta dessa forma. Vamos orar neste momento, e que você coloque diante do Senhor a sua vida de oração, que você peça ao Senhor neste momento, para que Deus venha te fortalecer, para que Deus venha te dar o ânimo necessário, para estar constantemente diante dEle, adorando a Ele, glorificando a Ele, porque quando nós oramos ao Senhor, nós somos fortalecidos, nós somos renovados, para que nós possamos vencer a cada dia. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, ó Deus, porque Tu és um Deus que ouve o nosso clamor, Tu és um Deus que está sempre presente, Tu és um Deus que ama ouvir a nossa voz, falando contigo, se comunicando com o Senhor, que em nossas orações nós não viemos somente diante de Ti para pedir algo, mas sim para derramar, abrir o nosso coração e falar contigo como o nosso melhor amigo que o Senhor é, porque a Tua palavra nos diz, mesmo que se uma mãe que amamenta abandonar o seu filho, o Senhor jamais nos abandona. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor ama ouvir o nosso clamor, ama ouvir a nossa voz, a nossa oração, tanto que o Senhor fala na Tua palavra, que é para nós buscarmos, que é para nós batermos, que é para nós orarmos, que é para nós insistirmos, porque o Senhor está nos ouvindo, porque o Senhor é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Eu coloco essas vidas, essas pessoas, a igreja do Senhor diante do Teu altar, diante da Tua presença, e peço a Deus que o Senhor venha renovar a vida de cada um. Peço que o Senhor venha despertar aqueles que estão dormindo espiritualmente, aqueles que não conseguem mais orar, que o Senhor venha dar força para que consigam orar, consigam buscar a Tua face, ó Pai. Grandes coisas o Senhor tem para fazer em nossas vidas, grandes coisas o Senhor tem para fazer, para falar, grandes experiências o Senhor tem para nos dar, mas nós precisamos nos dedicar em buscar a Tua face, a Tua presença, Pai. Mova-nos, Espírito Santo, leva-nos, ó Deus, a Te desejar, a ter um encontro com o Senhor todos os dias, a não ver a hora nem o momento de estarmos em Tua presença,
para chorar diante do Senhor, para se humilhar diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo, porque sozinho, muitas vezes nós não conseguimos sair da inércia que nós estamos vivendo, da frieza espiritual que nós estamos vivendo, sozinho muitas vezes nós não conseguimos orar, Pai. Muitas vezes chegamos diante da Tua presença e da nossa boca não consegue sair palavras, Pai. Nos ajuda, nos ensina a orar como convém, como Seus discípulos pediram ao Senhor. Nos ensina a orar, que o Senhor venha nos ensinar a orar conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Em nome de Jesus, levanta uma igreja, Senhor, uma igreja santa, uma igreja que se levanta, ó Deus, em oração, porque todas as vezes, ó Pai, que nós vemos na história, pessoas que se levantaram em oração, algo aconteceu, milagres aconteceram, avivamentos vieram sobre aquela nação, através de pessoas que se decidiram entrar em Tua presença e orar a Ti, ó Deus. Pessoas que no começo até pensaram que o Senhor não iria responder, mas persistiram, insistiram com fé, e o Senhor respondeu. E o avivamento chegou, e vidas foram curadas, vidas foram salvas, vidas vieram se prostrar diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, Deus, nos abençoa, é o que eu lhe peço e lhe agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus.